Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Comunidade Católica Obra de Amor. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, ou você que já é um dos amigos e acompanha e caminha com a comunidade a longa data, sejam todos bem-vindos para que o Senhor possa realmente ter um momento que Ele proporcione um sinal de esperança para nós. Quantas e quantas vezes temos nossos anseios, nossas limitações, para lidarmos com tantas situações da nossa vida, mas em Cristo somos capazes de ir além, de irmos além. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje a realidade que o Senhor deseja nos conceder é através da meditação do Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 12. E nos diz assim a palavra: naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Assim, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois irmãos serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o Senhor deseja nos dizer, nos revelar nesse trecho? O Senhor, aprofundando essa revelação para o conhecimento dos seus discípulos, ele vai aprofundando essa verdade revelada, esse conhecimento, esse ensino que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Eterno, quis ensinar à humanidade justamente para que nós pudéssemos conhecê-lo mais e sermos seus amigos. Porque, como também nos diz a Sagrada Escritura, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. Então o Senhor sempre nos escolhe para ratificar, para confirmar o amor que Ele tem por mim e por você. Nesse trecho muito específico, falando sobre um dos sacramentos, que é o sacramento do matrimônio. Lembrando que sacramentos é um sinal visível da graça invisível. Então o Senhor nos ensina que Ele nos deixa sinais através dos sacramentos justamente para aprofundarmos nessa vivência do mistério. E a passagem de hoje é muito clara sobre a questão do matrimônio. E isso nos leva a questionar, puxa, mas por que o matrimônio é tão importante assim? Simplesmente pelo fato de que
o matrimônio deve ou deveria ser um ambiente propício para que marido e mulher pudessem ter filhos, pudessem estar abertos aos filhos que o Senhor lhes desejava conceder. Então, nós percebemos a importância da família alicerçada a partir do sacramento do matrimônio. Porque o Senhor deseja realmente aprofundar essa vivência por todos os cantos da terra. E quando marido e mulher se unem em celebração do sagrado matrimônio, há um espaço ali, ou deveria haver, um espaço no qual as crianças encontrem um abrigo seguro, encontrem a própria presença de Deus no exercício da paternidade e na maternidade pelos seus pais. Então, aqui o Senhor deixa muito claro essa realidade do casamento, da indissolubilidade, ou seja, o casamento ele não termina. E nós somos convidados a ao menos meditar que essa importância, por assim dizer, a importância desse sacramento, a importância dessa realidade matrimonial, conjugal, ela deriva de uma realidade de um casamento muito maior, que é do Cristo com a sua igreja, com a humanidade. Porque nesse sacramento, nesse sinal do sagrado do matrimônio, nesse enlace matrimonial, Deus deseja realmente, através de Cristo, estabelecer um novo matrimônio com a humanidade. Mas um matrimônio tão perfeito que ele nunca vai acabar. Por isso que muitas vezes as palavras nas orações colocam a igreja como a esposa do Cordeiro, aquela que espera, ardorosa, para celebrar essas núpcias de um vínculo que não tem fim. Se o vínculo de Deus para com a humanidade não tem fim, o Senhor nos convida, caso seja esse o estado de vida para o qual somos vocacionados, para vivenciar eternamente esse vínculo, eternamente essa aliança. Vivemos tempos difíceis porque, infelizmente, o sacramento do matrimônio é um dos mais desprezados. A realidade familiar também sofre constantes ataques e hoje é relegada ao último plano de importância. Contudo, o Senhor deseja edificar essa família nova, espiritual, não mais pelo vínculo de sangue, como era no judaísmo, mas sim pelo vínculo de fé. Somos todos irmãos. E o Senhor deseja nos acolher na grande família que é a igreja. E aí também Deus concede a nós a missão de acolhermos aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, também se divorciaram. Não são todos, mas quantas pessoas que tentaram, até as últimas consequências, salvar o seu relacionamento, salvar a vida conjugal com o seu marido, com o seu esposo. E, infelizmente, muitas vezes o esposo, com a sua visão deturpada, não adere ao convite, à manifestação de Deus através da vida da mulher, que o Senhor a concedeu em matrimônio, para que pudesse, num despertar, fazer uma nova opção de vida. E nós devemos acolher essas pessoas. Quantos que infelizmente não haviam conhecido antes essa verdade, essa profundidade da presença de Deus, e infelizmente por ocasião de desconhecimento, de falta de vivência, o casamento, pelo menos até aquele ponto, até aquele momento, se colocou um ponto final. Então, queridos, nós somos chamados a vivermos um matrimônio santo, você casado, você casada, assim como eu, lutarmos para vivenciar com toda a nossa força, com toda a energia do nosso coração em busca disso,
de sermos fiéis ao Senhor no seio familiar, na vida conjugal, na sua realidade mais simples. Mas também somos chamados a, como irmãos, um auxiliando o outro, para que nós pudéssemos participar como integrantes da própria noiva de Cristo. Porque nas núpcias, onde o Senhor se entrega, e também no altar, se entregando cada vez na cruz, de maneira, naquele momento, sem derramamento de sangue, mas é o mesmo sacrifício, é o mesmo mistério, é a mesma entrega na cruz, o Senhor deseja ardentemente, como um apaixonado, que nós desfrutemos de todas as graças conquistadas por Deus na cruz. E também para que juntos, como irmãos, possamos, na nossa realidade, indicar o caminho do céu a tantas e tantas pessoas. Querido irmão, querida irmã, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, o seu like e compartilha com muitas pessoas, para que elas se sintam acolhidas e amadas por esse Deus que sempre toma a iniciativa de nos dar, na nossa vida, um verdadeiro sinal de esperança. Deus abençoe.